Olá, meus amigos! Olá, meus irmãos em Cristo! Muito bem-vindo ao nosso canal e hoje nós estamos iniciando a nossa espiritualidade, conhecimento, mergulhar em águas mais profundas da história desta aparição que aconteceu no Brasil, em Campinas, Nossa Senhora das Lágrimas, sobre o olhar da Sagrada Família, sobre o olhar dos corações de Nazaré, sobre esse prisma. Então, sempre nós vamos começar trazendo a história, contando os relatos, e a gente sempre vai trazer a passagem da Bíblia e uma mensagem sobre o olhar humano da Sagrada Família, porque nós somos humanos. Então nós precisamos desse bom exemplo da Sagrada Família que viveu, que Jesus foi educado, Jesus foi inteiramente Deus, mas foi inteiramente homem, e ele foi educado sobre o olhar de dois humanos, José e Maria. Então nós vamos caminhar nessa espiritualidade, conhecendo os relatos, né, como eu disse, dos livros de Dom Barreto, dos livros da Rita Elisa, que deixou para nós, e nós vamos entrar no conhecimento. Então hoje é a nossa primeira aula, e a nossa primeira aula nós vamos começar com o nascimento aí de Irmã Amália, né, como se deu esse nascimento, como que foi, e nós vamos trazer uma mensagem para nosso dia de hoje. Então hoje, a gente iniciando essa história, para que a gente entre, mergulhe nas mensagens, nós precisamos conhecer quem foi Amália, quem foi os fundadores do Instituto Missionário de Jesus Crucificado, como que isso se deu, como que tudo isso se ordenou para que Jesus pudesse entregar esse patrimônio para nós, que é a coroa das lágrimas da mãe dele. Então a gente precisa entender, a gente precisa conhecer para que a gente tenha clareza e tenha consistência naquilo que a gente sabe. Porque senão fica muito superficial, fica muito por cima e tem mensagens tão profundas, tem coisas tão bonitas que vai nos ajudar no nosso tempo. Então, começando, Irmã Amália, né? Amália Aguirre Queija. Esse era o nome, foi o nome de batismo dela, né? Filha do seu Andrés Aguirre e da dona Eremita Queige. Seu Andrés era filho único. A sua mãe chamava Amália Aguirre e o pai desconhecido. E como ele era filho único, ele cuidava da mãe. Então a mãe, ela morava junto com seu Andrés e com a dona Eremita, né? Amália é a primeira filha do casal. Ela foi muito desejada. Eles quiseram muito. Ele tinha 28 anos e ela tinha 20 anos quando teve a primeira gestação, quando nasceu a primeira filha do casal, que é Amália. Já a mãe de Amália, ela era filha, né, de um casal que teve 5 filhos. A dona Eremita era a mais velha. Eram 4 meninas e um menino. E ela era a filha primogênita. E esse casal, um casal muito simples, de família muito humilde, mas de uma fé cristã católica com muita propriedade. Tanto a família da dona Eremita quanto a família do seu Andrés eram extremamente religiosos, praticantes católicos. E aí morava na casa do seu Andrés, dona Eremita, a avó Amália e a menina que estava nascendo, Amália. Nasceu no dia 22 de julho de 1901. Dia de quem?
dia de uma grande festa para a nossa igreja, de uma grande santa, a primeira apóstola de Jesus, Santa Maria Madalena. Foi esse o dia que Jesus preparou para Amália nascer. Ela nasceu 10h06 da manhã. Olha, um dia de manhã, era julho, ela nasceu numa cidade chamada, num vilarejo chamado Riós, que fica na Espanha, ali na região da Galícia, perto de Portugal, né? Bem perto de Portugal. Ali perto também é a cidade mais importante ali, Santiago de Compostela. Então foi nesse lugar que nasceu, nessa cidade que nasceu a pequena Amália. Ela nasceu no dia 22 e no dia 28 do mesmo mês, 6 dias de nascido, ela já foi batizada na igreja de Santa Maria, na paróquia de Santa Maria, ali do vilarejo, que ela se encontra intacta, a mesma igreja do tempo lá que a irmã Amália foi batizada, ela é ainda neste formato, nunca passou por reforma ou mudança, né? E Amália, ela, como a avó paterna morava com ela, e ela teve o pai, seu Andrés, quis homenagear a primeira filha, a mãe. Então elas tinham os nomes iguais, né? A avó Amália e a menininha Amália. E ela tinha tanta afeição pela criança, que ela levou a menina para dormir, para ficar, ter o descanso dela no quarto dela. Então a casa era pequena, né? Era uma casa muito humilde, então o casal ficava num quarto e o outro quarto era a avó com a pequena Amália. E ela nasce com um problema de palato aberto, palatino, né? Lábio liporindo nos nossos tempos, que é o palato aberto. Então ela já nasce com esse problema, essa anomalia, e ela tem que usar uma placa de metal no seu palato para corrigir essa anomalia que ela nasce, né? E ela nasce nesse berço católico, né? E a avó de Amália, uma senhora muito cristã, de um conhecimento profundo da Sagrada Escritura, não tinha estudo, né? Era semi-analfabeta, não tinha estudo, mas ela tinha um conhecimento da palavra. Então ela dava catequese para Amália, Os pais da Amália eram pessoas simples, mas segundo os escritos, o pai de Amália, ele tinha tanto prestígio na cidade de Riós, e ele era tão inteligente, apesar de não ter estudo, né, não ser uma pessoa letrada, universitária, né, com conhecimentos, diplomas, ele teve o prestígio e foi convidado pela sua inteligência a se tornar o prefeito da cidade de Riós. Então, quando Amália nasceu, ele era o prefeito da cidade de Riós e a mãe era empregada doméstica. Eram os ofícios dos pais de Amália para poder sustentar aquela família e aquela casa que tinha tanto amor e tanta piedade, né? Tanta piedade. E aí, Amália foi batizada pelos vizinhos. Foi um casal de vizinhos, né, que assume a missão de educá-la, de ajudar a educá-la na fé cristã. Só que a Amália tinha uma grande catequista em casa. Era a dona Amália, a avó dela paterna. Era uma grande catequista de Amália. E é nesse tema que a gente vai conversar um pouquinho, que eu acho que vai valer muito a pena pra gente conhecer, pra gente entender o que a avó de Amália fala sobre Amália, fala para Amália
uma grande importância e um segredo, um caminho para a gente poder caminhar no caminho de Deus, para poder trilhar no caminho estreito da nossa busca, da nossa santidade, né? E aí, Amália, o quarto da avó, Amália conta, né, que a avó tinha uma mesinha com um crucifixo, né, sempre com a cruz, sempre com Jesus crucificado, porque ela ensinava a Amália a amar as chagas de Jesus. E a Amália conta que todos os dias elas rezavam um terço de joelho ali no rosário e depois a avó fazia a Amália beijar todas as chagas de Jesus. E a Amália disse que quando ela era pequena, ela via o sangue escorrendo de Jesus na cruz, mas quando ela beijava, o sangue se estancava. Olha que lindo isso, né? Olha que beleza. Então, desde muito pequena, ela já tinha visões místicas, né? Ela já tinha um amor muito grande por Jesus crucificado. A avó ensinou isso, mas a avó dá uma grande catequese para ela, que é o que eu quero atentar hoje no nosso aprendizado nessa nossa primeira aula. Olha o que a avó de Amália fala para Amália. Fala assim: minha filha, contudo neste mundo é vaidade. Repetia amendo. Ela repetia sempre isso para Amália. Tudo no mundo é vaidade. Fica sabendo, minha filha, disso, que tudo neste mundo passa. Confesso que sentia tanta consolação em meditar com ela, né? Isso aqui é a Amália dizendo que sentia tanta consolação em meditar com a avó, porque naquele tempo ela fala que hoje ela sabe, né? Quando a irmã Amália escreve isso, ela tá lembrando, ela tá tendo uma lembrança da infância. E ela não sabia naquele tempo o que era meditar. Hoje ela sabe que ela estava meditando, né? Que ela adorava, porque dava consolação. Tudo que a avó trazia, todo o aprendizado que a avó trazia para ela e dava catequese diante de um crucifixo, trazia consolação para o coração de Amália, né? E aí ela fala que isso era uma coisa bonita que a avó dela fazia, né? E tudo isso, Amália deixa escrito que a avó dela estava preparando ela para o grande dia, o dia do segundo sacramento de Amália, que era a primeira comunhão, né? Porque o primeiro sacramento, o batismo, Amália tinha sido batizada 6 dias depois do seu nascimento. Foi batizada no dia 28 de julho de 1901. E eu quero agora trazer aqui na palavra Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2. Se você tem a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, vamos começar a ter intimidade com a palavra de Deus, porque a palavra é um alimento para nós. A palavra, ela é viva. A mesma força que Jesus nos deixou seu corpo e seu sangue na Eucaristia, ele deixou a força na palavra. E a palavra de Deus nunca desatualiza, ela sempre está atualizada para os nossos tempos. Então abre aí em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2 e 3, que diz assim: vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. E olha o que a avó Amália disse: contudo neste mundo é vaidade.
Fica sabendo, minha filha, que tudo nesta vida passa. Olha a sabedoria desta senhora. E aí, continuando aqui a nossa leitura. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Uma geração passa, outra vem, mas a terra sempre permanece. Palavras do Senhor, graças a Deus. O que a gente pode aprender hoje com a avó Amália, né? Como ela ensinou para Amália e como a palavra de Deus hoje vem nos ensinar. Hoje existem várias febres do nosso tempo, né? E o que é a febre? A febre é quando a gente tem um desequilíbrio da temperatura do nosso corpo e a gente tem um desconforto e a febre nos faz perder o apetite, a febre deixa o nosso corpo esmorecido, você só quer deitar, você não tem vontade de levantar, você não tem ânimo para nada, tem dor no corpo, tem fadiga, tem cansaço, né? A gente fica cabisbaixo, semblante triste, né? Porque a gente está doente. E hoje nós temos muitas febres da nossa vida. E uma das febres é a febre da vaidade, né? A febre da vaidade. E uma cura, todos nós precisamos de cura do coração, né? Cura interior, né? E a cura interior é a dinâmica da vida cristã. Passa por essa dinâmica da vida cristã. Todos nós carregamos uma história. Todos nós carregamos marcas na nossa vida. E muitas vezes, aquilo que nós passamos na infância, na gestação da nossa família, ou por trazendo genética das nossas gerações, ou por mistério de Deus, que a gente traz marcas, a gente vai refletir na vida adulta em algumas vaidades que nos aprisiona de nós mesmos, nos aprisiona, e a ferida emocional ela dificulta meu ser pessoa. Uma ferida emocional nossa que a gente carrega dificulta o meu ser pessoa. E a gente tem atitudes e reações que transcreve isso quando a gente não busca a cura interior. E a vaidade é uma delas. A vaidade, meu irmão e minha irmã, não vem por parte de Deus. Deus não era vaidoso, Deus era humilde. Deus, na sua vida humana, educada por Jesus, por José e por Nossa Senhora, ele foi educado. E o que eles ensinaram? Eles ensinaram com a própria vida a humildade, a mansidão, a confiança, o amor. Não cabia na vida da Sagrada Família a vaidade. Diferente da nossa. Diferente da nossa. Porque às vezes nós não sabemos lidar com a cura. Nós não compreendemos que nós precisamos ser curados. E aí a gente tem reações, ações de vaidade. Uma pessoa arrogante é aquela pessoa que se acha superior ao outro por aquilo que ela é ou por aquilo que ela tem conhecimento. Isso é vaidade. Isso é vaidade.
E uma pessoa que é assim, ela tem feridas lá atrás. Ou ela foi desprezada, ou ela foi humilhada. E ela se torna isso porque ela tem uma ferida. E nós precisamos cuidar dessa febre chamada vaidade, porque ela vem por parte do demônio. Ela vem de uma raiz que chama soberba. A soberba vem por parte do maligno. E da soberba a gente cascateia por vanglória, orgulho e vaidade, que são as maiores febres que nós temos. E a avó Amália já ensina para a Amália pequena que tudo passa. Tudo passa. Os nossos bens material passa. A nossa vida passa. O nosso cargo passa. Tudo vai passar. E nós precisamos cuidar da vaidade. E como que a gente cuida da vaidade? Buscando a virtude da Sagrada Família, que é a virtude da humildade. Meu irmão, minha irmã, não tem outro caminho para a nossa santificação que nos faz passar pela mansidão e pela humildade. Não tem outro caminho. E as pessoas que são insuportáveis, sabe aquela pessoa no seu trabalho que é insuportável? Aquele chefe insuportável, aquele vizinho que é insuportável? Pode ter certeza, eles são mais insuportáveis para eles mesmos. Por quê? Porque ele tem uma ferida que precisa ser curada, precisa ser tratada. Quanto maior a arrogância de uma pessoa, maior a fragilidade debaixo dos panos. Mais fragilidade aquela pessoa tem. E a vaidade mata a nossa estrutura espiritual. A vaidade, ela não permite a gente avançar na nossa estrutura espiritual. Porque nós só conseguimos caminhar neste caminho de amizade com Cristo. Porque quando a gente olha para o Jesus crucificado, quando a gente olha para Jesus crucificado, a gente olha para ele e a gente vê um homem humilde, um homem corajoso que foi até o fim, sem pecado nenhum, pelos nossos pecados, foi até o fim para abrir a porta da salvação para nós. Nós vemos um homem muito bem educado. E educado por quem? Por Nossa Senhora e São José. Menino bem educado. Jesus não tinha curas para fazer no seu coração. Jesus foi educado. E ele tinha um coração como o do pai e da mãe. Um coração manso e humilde. Jesus não era vaidoso. E nós precisamos aprender com um Cristo humano, aquele que passou aqui e nos ensinou, deixou tantos ensinamentos. E um deles é que tudo vai passar. O problema que você está hoje vai passar. A dificuldade que você está no seu casamento vai passar. Cuidado com os apegos, é vaidade. Mãe que não deixa o filho caminhar, não solta o filho para a vida, que está lá com seus 30 anos e ainda olha para ele como um bebê. É vaidade. É vaidade. São tantas vaidades que nos arrondam, porque nós precisamos ser curados. A cura do coração passa pela humildade e pela mansidão. Nós precisamos aprender
com a Sagrada Família a caminhar nessa espiritualidade, nessa ousadia. E todos nós, a humanidade, precisa de cura. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma raiz. Uns conseguem passar com menos dificuldades em algumas situações, outros passam com mais dificuldades. Mas isso não quer dizer que alguém é pior ou melhor do que o outro. E tudo que nós temos é graça de Deus. A minha inteligência é graça de Deus. Os meus talentos é graça de Deus. A minha família é graça de Deus. Os meus filhos, a minha profissão é graça de Deus. Nada é nosso, tudo é graça. E nós precisamos pedir a graça sobrenatural de Jesus para nós termos um coração manso e humilde como o dele, porque a vaidade mata a nossa vida espiritual. Tudo passa, meu irmão e minha irmã. Essa é a mensagem da nossa primeira aula que eu queria deixar para todos nós. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade e a vaidade mata a nossa vida espiritual. A vaidade mata a nossa alma. Espero que você tenha gostado desta nossa primeira aula. Nós vamos começar a caminhar. Paramos aqui nesse aprendizado que a irmã Amália teve com a avó. E na próxima aula falaremos da primeira comunhão de Amália Aguirre Queige e vamos caminhar neste tempo. Vamos caminhar juntos nessa espiritualidade de Nossa Senhora das Lágrimas, a Mãe da Misericórdia. Deus abençoe você e terminamos assim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.